A expressão do CPC é muito forte, repito, no teatro, na música, no cinema. Sai daí a geração do cinema novo, tirando o Glauber Rocha, que não fez parte do C, sai a geração, Leon Richman, Cacá Diegues, sai toda a geração do cinema novo, particularmente Eduardo Coutinho. O que a gente conseguiu recuperar e que é maravilhoso é o começo da filmagem, do Cabra Marcado para Morrer, que era um projeto simultâneo do CPC da UNE com o MCP de Pernambuco, que era para filmar a luta dos sindicalistas rurais na Paraíba. Essas primeiras cenas foram feitas em fevereiro e março de 64, claro que o acampamento da gravação foi tomado pelo Exército de noite. Supunha-se que esse filme tinha sido perdido, era sob um líder sindical que tinha sido morto em uma tocaia, foi encontrado, tinham sido mandado para revelar no Rio de Janeiro. As cenas são maravilhosas, O Eduardo Coutinho retoma isso 30 anos depois e faz o filme Cabra Marcado para Morrer, fazendo a entrevista com a viúva desse líder sindical morto. E as cenas antigas, filmadas ainda no começo de 64, são em branco e preto, e tem algumas fotografias mesmo, que são maravilhosas, O filme é pouco disponível, Eduardo Coutinho nos deixou usar apenas 7 minutos iniciais, em que começa cantando os estudantes, indo para fazer a gravação, cantando Subdesenvolvido. Também era tudo que eu queria. E ele vai colocar isso de novo num DVD e vai divulgar, vai passar a comercializar esse filme. É uma boa coisa. O dos outros CPCs, quase todos eles, tirando talvez de Porto Alegre, que tem uma expressão também de teatro de rua e de criação de autos e de folclore muito específica, que eu saiba não está historiada e que é uma chamada para a gente fazer essa história, o CPC de Belo Horizonte, o CPC de Goiás, trabalham com cultura, mas já trabalham com a alfabetização de Paulo Freire. É o grupo, basicamente são os grupos de AP, não são os grupos de PC. Já trabalham. Mais tarde são incorporados no Plano Nacional de Alfabetização. A gente só tem poucas notícias disso. Tem pedaços de relatório de Goiás, faltando a primeira página e última página. Tem uma história que não está contada desse CPC de Belo Horizonte. Tem um material no CPC de Belo Horizonte, uma cartilhinha de alfabetização feita por uma favela, simplíssimo, mas que é uma maravilha de bem feito, de uma pessoa que está viva, chamada Marilda Trancoso, que a gente precisa conversar com ela, e é um convite para que ela venha conversar com a gente, para dizer como é que ela produziu aqui no 62, 63, rompendo toda a tradição daquele material careta que vinha dos anos 40 e 50, ok? Eu acho que a gente precisa completar essa história do CPC. Ela é o movimento mais bem estudado, mais bem criticado, muito radicalmente criticado por conta dessa concepção muito marxista de cultura e de arte popular, etc. Marilena Chauí tem um texto violentissimamente crítico, um livro chamado Seminários. Heloísa Buarque de Holanda tem quase 2 terços da tese dela de doutorado, em que ela analisa um pouco essa postura marxista junto com os teóricos marxistas que dizem a arte não está a serviço da política. Ela, na medida que ela sendo uma arte engajada, ela é a política em si mesma, não pode forçá-la a fazer a propaganda de governo, etc, etc. Ele é muito bem estudado e muito criticado, mas ainda acho que há experiências a serem recompostas. Existe um livro de entrevistas feita por grande parte do pessoal que participou, que é raríssimo, umas 30 ou 40 entrevistas, que mostram como grande parte das pessoas foram contactadas pelo pessoal de partido para fazer os CPCs de estaduais. Tiveram vários, quase todas as capitais tinham os CPCs. Essa é uma história ainda a ser complementada. Eu acho que precisamos abrir um espaço para maior participação, para
para trazer, por exemplo, coisas que a gente sabe que a Uni fez e que foi queimada logo no dia 1º de abril, a Uni foi incendiada, mas que talvez alguém ainda tenha em casa que possa ceder para a gente. Sabe-se que teve um segundo disquinho, mas que não, acho que as matrizes foram perdidas, coisas desse gênero, mas a gente tem surpresa às vezes de encontrar coisas sem mais. Existe um livro chamado Vianinho, Uma Paixão, que faz a biografia do Vianinha, que é um pouco a alma do CPC, porque o teatro foi o carro-chefe do CPC, que tem fotos incríveis desse período e que é um livro escrito por um jornalista, muito bem escrito, e usa a documentação fundamental de todo o período que ainda está preservada no Ministério da Cultura, que é acessível, embora difícil, mas mais acessível. Mas a gente está precisando de mais foto, mais depoimento, mais conversa sobre isso.